dia, boa tarde, boa noite. Deus abençoe a todos. Gente, eu hoje fazer um videozinho um pouco mais longo. Vamos ver se não vai travar o celular. Que agora eu posso emendar. Se alguém enviar mensagem ou ligar alguma coisa assim, eu posso emendar. Vamos meditar um pouquinho sobre Hebreus 13. Começa assim: permaneça o amor fraternal e não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Às vezes a pessoa se queixa de barriga cheia, né? Não vos esqueçais da hospitalidade. Hospitalidade, geralmente a pessoa, ela remete, né? Essa palavra remete a pessoa a receber bem na sua casa as outras, né? Hospitaleiro. E realmente, né, o sentido da palavra é esse. Mas engloba tudo, né? Tudo. Imagina. Aqui fala que algumas pessoas, não sabendo, hospedaram anjos, né? E não é só anjo do céu, né? Não é só anjo do céu. Porque quando Deus falou com a igreja, ou com as igrejas, né, as 7 igrejas da Ásia, ele se dirigiu ao anjo da igreja, né? E não era um anjo do céu, era um pastor, provavelmente, né? Então, o pastor mesmo, não estou falando de vigarista. Ele é considerado como um anjo, né? Quantas pessoas que não gostariam de conhecer um anjo, né? E quanto anjo de Deus tá por aí passando necessidade, passando falta, tendo que contar os centavos, muitas vezes preso, aprisionado por causa do dinheiro, porque não tem dinheiro para sair, não tem dinheiro para fazer a obra. Muitas vezes as pessoas até pensam mal do coitado, que pedem para ele visitá-las ou visitar alguém no hospital e ele não vai. Mas as pessoas não pensam. Parece que não tem cérebro, né? Ah, mas o pastor, como que o pastor não vai ter dinheiro? Olha o carro dele. Mas quem sabe lá, por exemplo, eu tenho um carro mais ou menos, né? 2014, um Agile. Mas eu tô pagando ele.
E cheguei nele muito sofrimento. Aliás, nem queria estar nele, né? Foi uma tentativa de solucionar problema que a gente entrou nessa dívida, né? Então a pessoa, ela sempre olha o que ela vê, o que ela enxerga, o que está na frente dos olhos dela. Eu me lembro que uma época a igreja lotava aqui, né? Super lotava. E aí um dia um rapaz ali que ficou um tempo aí, disse, né, que graças à mãe dele e o pai dele é que eu tinha essa baita igreja, como se eu fosse dono da igreja, né? E como se fosse um grande negócio. Aí eu disse, mas por que tu diz isso? Porque eu disse para ele, graças a tua mãe e teu pai me incomodarem aqui, que eu abri essa obra, realmente. E graças a eles que eu tô sofrendo e padecendo até hoje. Ele disse, mas como assim? Olha um monte de gente, quanto que não entra? Mal sabia ele que às vezes não entrava nem para pagar a luz direito, né? Aí o pai dele, certamente, pensando mesmo, né? Indiretamente me apurrinhou a paciência até eu colocar ele de tesoureiro, né? Coloquei porque, entende? Não tinha o que desviar, não tinha o que roubar, e ele, nesse ponto, eu acho que era honesto. Aí ele ficou pouco tempo, não quis ser mais. Não quis ser mais. Porque ele queria que pedisse oferta, que incomodasse as pessoas. A pessoa tinha que dar, né? Só que eu penso diferente. Eu penso o que a Bíblia pensa, né? E a Bíblia diz que a tua mão direita der, a esquerda não saiba. E não é nem por força, nem por violência. Então, eu tirava... Olha aqui, irmãos, o meu filho tá incomodando porque ele quer brincar. É cedo da manhã ainda, mas ele já quer brincar com o outro. E o outro não quer, o outro é mais velho. Então acorda e demora pra acordar. Para, cara, para quietinho, deixa o pai fazer o vídeo. Cara chato, que cara chato que tem hoje. Ah, meu Deus, que cara chato, o Piude não quer brincar, não quer brincar. Tá, desce então. Vai brincar com ele, Peludo, vai. Para, Peludo. Vai lá brincar com ele, vai. Vai lá na cama, Peludo, vai lá. Vai lá na cama, vai. Vai lá, Peludo, com ele. Não, pai não vai pegar ninguém. Pai não pode. Então eu disse pra ele, né? Teu pai é o culpado de eu estar sofrendo, né? E aí, como eu tinha dito ali, né? Que botei ele como tesoureiro, mas ligeirinho ele não quis mais. Por quê? Porque viu que não entrava tudo aquilo que ele pensava. Então muita gente via, aquele monte de gente, e via que tiravam uma oferta, né? É costume nas igrejas, né? Eu muitas vezes esquecia, muitas, mas muitas mesmo. Mas alguém sempre lembrava, né? Então a pessoa olhava ali, puxa, olha esse monte de gente, né? Ela não dava. Nem a outra dava, nem a outra dava. Quase ninguém dava. Pelo que entrava, tinha dias que entrava, sei lá, R$5, R$2, moedas, entende? E a pessoa olhava aquilo ali e disse, pá, meu Deus, deve de entrar um dinheirão, né? Porque as pessoas olham e julgam sempre pela aparência. Então, as pessoas ficam esperando, querendo ver anjo. Mas tem anjo por aí, que Deus considera anjo, passando necessidade, passando privação, né? Graças a Deus que Deus cuida. Eu creio no meu Deus cegamente. Creio de todo o meu coração, de toda a minha alma, todo o meu entendimento, e Ele nunca me deixou morrer de fome. Mas já passei trabalho, né? Graças a Deus sempre tem. Ontem, por exemplo, até é bom falar isso aqui. Ontem, sexta-feira santa, né? Todo mundo compra peixe, paga caro pelo peixe. Eu não.
Tinha uma panela de feijão ali na geladeira que a minha esposa deixou. Eu peguei aquele feijão, botei um pouco numa panela menor, né? Esquentei, botei farinha de mandioca, mexi, fiz um feijão mexido. E foi o que eu comi, né? Foi o que eu comi. Tomei um café bem quente, que estava frio aqui ontem. Comi também figuinho de galinha, né? Fiz ali uns figuinhos de galinha e comi. Mas como? Sexta-feira Santa, senhor? Isso é invenção de homem, gente. Isso é invenção de homem. Tem crente que viaja nessa também, né? Não come carne na Sexta-feira Santa. Que balela, que besteira. É para ver o quanto as pessoas estão aprisionadas à religiosidade. Como que tem? Como que tem? Se tem carne, como carne. Se não tem carne, eu como sem carne. Se não tem nada, eu jejuo. E essa é a minha vida. Eu não estou preocupado com essa vida aqui. Às vezes me preocupo mesmo, mas não é comigo, é com os outros, né? Por eu não poder ajudar mais, né? Versículo 3, lembrai-vos dos presos. Olha bem, lembrai-vos dos presos. Como se estivesses presos com eles. Já pensou? E às vezes a gente se gloria, né? Que prenderam esse, prenderam aquele. E dos maltratados como sendo vós mesmos também no corpo. E isso não é pregado nas igrejas. Por quê? Porque isso remete a pessoa a ser uma pessoa humana e ser uma pessoa amorosa, ser uma pessoa justa. E aí as igrejas por aí, os pastores, que é só de nome, porque não são homens de Deus mais, já caíram da graça, eles não querem isso, eles querem que a pessoa leve dinheiro lá para eles. Então isso não é pregado, porque isso pode despertar na pessoa o desejo de socorrer o seu semelhante, importa ele quem seja. E isso não é o que eles querem. Eles querem direcionar todo o dinheiro que a pessoa possa dar para eles. E eu aqui não combato a igreja de Deus, gente. Ponha isso na sua cabeça. Eu não combato a igreja do Senhor. Eu combato os lobos devoradores que estão enganando as pessoas. Pessoas que não pertencem à igreja de Deus. Elas pertencem à igreja A, à igreja B, à igreja C e são fiéis àquela denominação, mas não são fiéis a Deus. Elas se cuidam do pastor para que o pastor não veja elas fazendo nada errado. Elas se cuidam dos irmãos para que os irmãos não vejam ela fazendo nada errado e não vá lá contar para o pastor. Mas elas não estão preocupadas com Deus, em obedecer a Deus, em sacrificar o seu corpo, as suas vontades por causa de Deus. Não é nada disso. Então elas não servem a Deus, elas não conhecem Deus, elas não aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. E o que eu falo aqui é para ver se desperta essas pessoas, porque todos somos responsáveis pelos nossos atos. Se eu levar dinheiro para o apóstolo A, e ele é um safado sem vergonha, e gasta com mulher, e bota dinheiro fora, e anda de avião para lá e para cá, para cima e para baixo, e faz tudo que desagrada a Deus, eu sou responsável também pelo que ele está fazendo. Porque eu estou dando suporte a ele para fazer isso. Entenda isso, que você é responsável pelos seus atos. Tem muita gente que vai perder a salvação porque dá o dízimo nas igrejas. E porque as igrejas estão usando erradamente. Eu não lembro se foi Judas ou se foi Pedro que falou que a verdadeira religião, ou Tiago, não lembro agora. A verdadeira religião consiste em socorrer os necessitados das suas necessidades e sustentar as viúvas que não podem trabalhar.
Vai ver se a igreja faz isso. Ele disse, essa é a verdadeira religião. Socorrer os necessitados nas suas necessidades. Há pastores pastoreando por aí afora, necessitados, passando fome, passando necessidade. Às vezes não tem nenhuma cueca para vestir, nenhuma meia, nem um sapato bom, anda com o sapato furado. Mas o seu líder anda de avião para cima e para baixo. Será que Deus está conivente com essa injustiça? É claro que não. É claro que não. E tanto a igreja, que muitas vezes até sabe. Porque eu me lembro que uma vez eu fui nessa igreja aí da Mundial, até mais para contentar umas pessoas aí. E eu me lembro que nas poucas vezes que fui lá, eles começaram a pedir lá doações, né, quilos, para montar um rancho para o pastor lá, que o pastor estava sem alimento em casa, da Igreja Mundial, do apóstolo Valdomiro. E não é coisa que me contaram, eu estava lá sentado e foram falar comigo. Entende? Tá entendendo? E as pessoas ali são responsáveis. Elas são responsáveis porque elas deixam isso acontecer. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adultérios, Deus os julgará. Sejam vossos costumes sem avareza. O que é avareza, né? Avareza é a pessoa que ama o dinheiro. Ela é capaz de matar, morrer. Ela faz qualquer coisa pelo dinheiro. Ela ama, ela é apaixonada, ela não aguenta viver sem dinheiro. O dia que ela não tem dinheiro, o dia está péssimo para ela. Contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. E assim com confiança ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores, que está falando em pastores, não em corruptores, nem em lobos devoradores, não. Porque a maioria que existe por aí são lobos vestidos de ovelhas. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falam, ou vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias, estranhas, porque bom é o coração que se fortifique com graça, e não com alimentos que de nada aproveitam aos que a eles se entregaram. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque o corpo dos animais cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário são queimados fora do arraial, e por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Obedecei os vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. E aqui é que eu encontro respaldo e apoio
para falar contra essas injustiças, porque a pessoa tem como pastor dela, digamos, né? Só estou tomando como exemplo aqui. Tem como pastor delas, quem é da Universal, por exemplo, tem como pastor delas o Edir Macedo. Mas não é o Edir Macedo que é pastor delas. O pastor delas é aquele que está lá, de repente, naquela congregaçãozinha lá, não sei aonde, bem pequenininha, e que está requentando, que pega o pãozinho velho e põe na frigideira e aquece no fogo para poder comer um pãozinho melhor. É aquele lá que é o pastor dela, é aquele lá que ela vai falar os problemas dela. O Edir Macedo nem recebe, ela nem conhece o Edir Macedo. Ou de outras igrejas, como Igreja da Graça, né? Igreja Mundial, entende? Assembleia de Deus. Em todas existem essas injustiças. Em todas. E aí a pessoa acha que tá tudo bem para ela, que a obrigação dela é levar o dízimo lá. Vamos parar? É levar o dízimo dela lá e tá tudo certo. Para que tem essa palavra aqui então? Aqui tá falando em pastor. Não é em sujeito que está se aproveitando do dinheiro dos trouxas. E digo mais uma vez, você é responsável pelos seus atos. Não vai adiantar depois, quando Adão pecou, não adiantou ele dizer: a mulher que tu me deu me enganou. Não adiantou Eva dizer: a serpente me enganou. Não resolveu isso. Eles pagaram pelos atos deles. Não tem desculpa para Deus. É você que decide o que você faz com a sua vida. É você que decide o que você faz com o seu dinheiro. É você que decide aonde as suas pernas lhe levam. Entende? E eu não estou aqui para enganar ninguém, nem fazer média com ninguém. Se eu tivesse que fazer média com vocês, eu estaria aqui passando mel. Vocês acham que eu não sei passar um mel na boca de vocês? Claro que eu sei. Eu poderia, ao final de cada live ali, eu poderia ir lá, conferir o meu Pix lá. Ia estar cheio de oferta lá. Se eu quisesse enrolar e enganar. Mas eu não nasci para isso. Eu nasci para ser herdeiro de Deus. Eu nasci para ter a minha alma salva. Então eu tenho que falar a verdade, doa a quem doer. Viva como tiver que viver, eu tenho que falar a verdade. Porque se eu não falar a verdade, eu vou perder a minha salvação, e isso jamais. Jamais. E a pessoa não está nem aí. Não está nem aí. Quantas vezes eu levei rancho para homens de Deus, que era eles que carregavam a igreja nas costas. O líder maior lá não estava nem aí. Vinha uma vez por mês, 2 no culto, quando muito. Quem cuidava era o segundo, eram os outros. E a igreja é responsável. Digo de novo, muitos vão perder a salvação por causa desta injustiça. Porque a igreja é conivente. A igreja aceita. A igreja deveria ser soberana e se levantar contra as injustiças. Mas a igreja não se levanta. A igreja está quietinha. Entenderam? Orai por nós, versículo 18, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Irmãos, cada palavra que eu prego aqui, eu venho na hora aqui e aparece a palavra e eu saio pregando, porque eu não tenho cola na ratoeira. Eu não tenho que ficar procurando mensagem e ficar escrevendo mensagem, porque eu posso pregar o que está na Bíblia. Porque se por um acaso,
vier contra alguma coisa que eu estou fazendo, eu vou procurar acertar a minha vida. Porque é para isso que eu vivo. Entende? Então eu não estou premeditando nenhuma mensagem aqui. Essa mensagem não é premeditada. Eu entrei aqui na internet, porque agora, né, Bíblia tem por tudo. E peguei essa palavra aqui e tô lendo e tô comentando ela. Você não está vendo eu ler nada aqui. Aliás, estou lendo a palavra, né? E comentando o que me vem na cabeça. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. E rogo-vos com instância que assim o façais, para que eu mais depressa vos seja restituído. Aqui eu acho que ele estava preso, né? Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todo sempre. Amém. Rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra dessa exortação. Não é fácil suportar, né? Quanta gente começou a me ouvir, que já faz anos já que às vezes eu parava, ficava um ano na cama e depois voltava, entende? E quanta gente lá do início que dizia, meu Deus, que palavra, mas daí quando foi apertando, a pessoa sumiu. E hoje, quem sabe, não quer nem saber de me ver nem pintado de ouro. Mas não é por minha causa, é por causa da palavra. A palavra não é eu quem escrevi. A palavra foi inspirada há muitos e muitos e muitos anos pelo Espírito Santo. E ela sobrevive até hoje. Como será que ela sobrevive? Porque tem gente que, se pudesse, extinguiria a Bíblia da face da terra. E não são poucos os que querem isso. E por que será que não conseguem? Porque Deus não deixa. Porque o Espírito de Deus está nessa terra. E embora o diabo seja o Deus desse século, o Espírito de Deus tem domínio. Tem o domínio maior sobre as suas mãos. Entende? Rogo-vos, pois, irmãos, que suporteis a palavra dessa exortação, porque abreviadamente vos escrevi. Quer dizer, tinha mais coisa para escrever, né? Sabei que já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se ele vier depressa, vos verei. Saudai a todos os vossos chefes e a todos os santos. Os da Itália vos saúdam. Graça seja com todos vós. Amém. Seria tão bom se Deus levantasse pessoas que compartilhassem essa palavra, não porque eu quero ser famoso, mas porque essa palavra que eu preguei, que eu li, que eu comentei, foi a minha obrigação, foi o que eu pude fazer. Aliás, estou fazendo além das minhas possibilidades. O restante é com quem escuta, sabe? Porque se você não compartilhar, se você não der o joinha ali, vai continuar sempre 100, cento e poucas visualizações. Mas aí não é comigo mais, entende? Aí a responsabilidade é sua. Eu não vou compartilhar, essa palavra é muito forte. O que meus amigos vão dizer de mim? E os teus amigos vão para o inferno e você vai ser responsável por eles. Minha família vai para o inferno, você vai ser responsável por ela. Entende? A sua família. Porque você se envergonha do Evangelho de Cristo.
Eu tô aqui, tá? Eu tô aqui fazendo a minha parte. Sabe Deus o que me custa tudo isso? Se fosse pelas circunstâncias, eu não estou aqui pelas circunstâncias que estão maravilhosas. Eu estou aqui por um compromisso com Deus. Porque eu não quero sangue de ninguém nas minhas mãos. Porque eu quero levantar as minhas mãos limpas, sem o sangue de ninguém. Mas as circunstâncias que eu estou vivendo não são boas, não. Não é porque eu estou nadando na alegria, na bonança, que eu estou aqui, não. Eu estou aqui porque eu sei em quem eu tenho crido. Que Ele colhe onde não semeou, que Ele ajunta onde não espalha. O grande Deus, o terrível Senhor. E eu sei que coisa horrenda é cair nas suas mãos, né? Coisa horrenda. É cair nas mãos de Deus. Porque se eu não fizer a vontade dele, se eu não fizer a vontade dele, tá aqui, ó, eu não tô falando, gente, passa. Eu não tô falando coisas inventadas. Vou ler um pouquinho antes aqui. Vocês podem ler todo o capítulo. Hebreus 10. Quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça? Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, e eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Versículo 31. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Entende? Então as pessoas têm medo do diabo, têm medo de feitiço, têm medo de pai de santo, mas elas não temem a Deus. E elas pensam que estão agindo corretamente. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Por quê? Porque Ele é Deus. É Ele quem vai decidir sobre a sua vida, sobre a sua alma. Entende? É Ele. Não é o pastor da igreja, não é a sua denominação que você tem medo de abandonar, porque tem uma palavra que diz: não deixai as vossas congregações, como é costume de muitos. Mas ali estava falando de congregação de Deus, de igreja de Deus. Eu vos pergunto, Deus está dentro da maioria dessas igrejas que existe por aí? Não tá, gente. Não tá. Como que um Deus justo vai congregar num lugar que reina a injustiça? Reina a injustiça. Eu tenho uma coisa comigo, né? Tem gente que diz que eu tô louco, eu isso, eu aquilo. Bom, pouco importa o que as pessoas acham. Mas eu sinto o cheiro do pecado. Eu sinto o cheiro da morte. Se eu sentir o cheiro da morte, eu disser: olha, eu tô sentindo o cheiro da morte aqui. Já contei aqui, nós estávamos no hospital esperando, acho que quando a minha mãe faleceu, e eu disse para meus cunhados que estavam lá comigo: eu senti o cheiro da morte, alguém vai morrer. E eles riram. Não deu
10, 15 minutos, começou a sair gente chorando de lá de dentro. Eu sinto o cheiro do pecado. Eu sinto. Eu entro dentro das igrejas, me dá ânsia de vômito espiritualmente falando. Porque eu sinto o cheiro da sacanagem. Eu sinto o cheiro do adultério. Como é que Deus, se eu que sou um miserável pecador, me sinto mal, o Espírito Santo de Deus que está em mim me faz eu me sentir mal, imagina Deus. Vocês acham que Deus está dentro dessas denominações? Que bom que eu esteja errado. Que bom que eu tivesse errado, porque infelizmente eu acredito que não estou errado. Porque é a mesma coisa que Deus entrar dentro de um cabaré. Eu nem sei como é que chama agora é boate, né? Antigamente, quando eu era criança, falava muito no tal do cabaré. É a mesma coisa. Mesma coisa, pastores em adultério, obreiros em adultério, todo mundo em adultério, traindo uns aos outros, mente uns para os outros. Olha, eu acho que é pior, de repente seja pior, porque lá no cabaré, lá na boate, eles já são frios mesmo, eles não estão enganando ninguém, não estão fingindo para ninguém, mas é aquela palavra: eis porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Não és frio e nem quente, mas és morno, vomitar-te-ei da minha boca, porque estão fingindo dentro das religiões, dentro das igrejas, estão fingindo. Tudo uma cambada de mentiroso, uma cambada de profano, idólatras. Essa é a verdade. Doem quem doeu, tem que falar a verdade. Entende? O justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Você precisa aprender isso. O justo viverá da fé. Muitos serão chamados. E muitos estão sendo chamados. Mas a Bíblia diz que poucos serão os escolhidos. E então? Pouco é pouco. Você já teve com fome, assim, com bastante fome, aí você chega e alguém serve um prato de comida para você e você olha, ai, como é pouco, porque a sua fome está muita. Aí você olha assim, nem é pouco. Mas você acha pouco, por causa da sua fome. É mais ou menos assim. Olhando essa multidão de gente que professa só com os lábios a fé, mas não vive a fé, olhando para essa multidão incontável, poucos serão os escolhidos, poucos. Poucos. Pense, onde você está indo? Que lugar você está frequentando? O que você está patrocinando, o que você está financiando com seu dinheiro? Se é obra de Deus ou se é obra do diabo? Porque a obra de Deus é fácil de ver, se é de Deus, ela é justa. A própria palavra lá do dízimo diz que era para levar o dízimo para que houvesse mantimento na minha casa. Só na Assembleia de Deus, quando eu congreguei lá, cada igreja que eu ia pregar, geralmente eu pregava 2, 3 vezes por semana, 2, 3 escalas por semana eu cumpria. E cada lugar que eu ia era um lugar diferente. Chegava lá, o pastor estava passando por tribulação. Não que ele me contasse, mas Deus me revelava. Tribulação financeira, muitas vezes não ter alimento nas latas.
Não é alimento guardado no pacote, não, é na lata. Porque geralmente tudo que é irmã tem as latinhas, né? Uma latinha de arroz, uma latinha de açúcar, uma latinha de feijão, uma latinha de açúcar, né? Não tinha na lata, né? E os líderes, como eu tinha acesso aos líderes, andando de carro do ano, almoçando e jantando quase todo dia em churrascaria, restaurante. Deus está nesse lugar? Esse lugar é de Deus? Esse líder é um pastor, é um anjo da igreja? Ou é um demônio? Ah, não, ele é um anjo mesmo, mas decaído. Decaído, assim como os demônios são anjos decaídos. Viraram demônios. E tá cheio de pastor por aí que era um anjo quando começou. Mas hoje caiu, decaiu da graça, virou, se transformou em um demônio. Que não tá nem aí, não tem misericórdia, não tem amor. E vocês todos estão seguindo cegamente. Ao céu é que eles não vão lhe conduzir, com certeza. Ao céu não vão lhe conduzir. Deus tenha misericórdia da sua alma. Que você acorde, que você desperte. E que você dê condições a quem realmente é de Deus fazer os seus projetos que Ele tem. Porque Deus tem muitos projetos. Eu mesmo estou amarrado. Estou amarrado por falta de um computador que funcione. Deus tenha misericórdia de todos nós. Até breve, no próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.